Olá, pessoal! Em aulas passadas, nós falamos sobre diversos aspectos do direito. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto em específico, que é o direito como instrumento de controle social. Nós já dissemos em outras vezes, em outras oportunidades, que o direito ele é o alicerce da sociedade, que nós precisamos do direito porque o ser humano ele não consegue conviver adequadamente em sociedade sem a existência de norma. Tá? E hoje a gente vai falar sobre o direito como uma ferramenta de controle social. Nós vamos abordar diversos aspectos. Nós vamos abordar a imperatividade, heteronomia, coercibilidade e bilateralidade do direito. Tá? Então vamos lá, galera. Primeiro que a gente vai falar é imperatividade. O direito ele tem uma característica de ser imperativo, pessoal. Ele não pede, ele determina. Tá? É o caráter de mando, é o caráter de autoridade do direito. Para que você aplique efetivamente uma norma, é preciso que ela se traduza em uma imposição, em uma ordem. Deixar ao livre-arbítrio se você vai cumprir ou não aquela ordem, isso significa que talvez ela não seja cumprida nunca. Então o direito ele precisa desse caráter de imperatividade, tá? O direito ele não pede, pessoal, para que o direito ele seja respeitado, tá? Porque nós precisamos dele como um alicerce da sociedade. Para que ele seja respeitado, ele deve ser impositivo. É o caráter de imposição, de imperatividade da norma, tá? Então, imperatividade e obrigação são dois termos que andam juntos, são dois termos correlatos, tá? A norma do direito ela foi feita para ser cumprida. Por exemplo, se eu não cumpro uma norma, isso vai me acarretar em uma penalidade. Então, a própria norma ela impõe uma consequência pelo seu não cumprimento. Nós podemos encontrar essa consequência em diversas áreas do direito. Vamos para uma assim, que é mais comum, o direito penal. Então, se você fizer aquela conduta, por exemplo, artigo 121, se você assassinar uma outra pessoa, você vai ter aí imposta uma consequência para você. Então você vai ser processado e muito provavelmente você vai ter aí uma penalidade para cumprir. Mas por que o direito impõe essa penalidade? Justamente porque ele precisa se fazer cumprir. Porque o direito protege um determinado valor. Eu falei do artigo 121 do Código Penal. Qual é o valor protegido por esse artigo? É o valor da vida. Então, se você, de alguma maneira, infringe esse valor, isso vai te acarretar uma penalidade. É a maneira que o direito encontrou de ser imperativo, de se fazer cumprir. Uma segunda situação é a heteronomia. Tá? Ou seja, pessoal, o direito é heterônomo. No seguinte sentido, quem faz a norma são terceiros. Então o indivíduo ele acaba se sujeitando à vontade de terceiros ou à vontade de uma coletividade. Então quem fez a norma que nós vamos cumprir não fomos nós. O nosso papel, a nossa participação na construção de uma norma, ela se dá de forma indireta. Então quem produz essa norma, na verdade, nós elegemos essa pessoa e elas vão produzir, e essas pessoas, elas que vão produzir essa norma. Então, é um papel indireto. Então, o direito ele tem por característica que a vontade do sujeito, ela acaba sendo condicionada à vontade de terceiros, de quem fez a norma, ou de uma coletividade. Nem sempre isso é legal, mas vamos lá. Não tem a participação direta, né? Você não vai lá nem sequer muitas vezes dar palpite na construção da norma, a menos que você tenha sido eleito para isso. Esse é o caráter heterônomo do direito. O contrário dele seria o autônomo, que é o arbítrio que as pessoas têm, que é você poder exercer a sua vontade livremente, sem que um terceiro imponha a vontade dele, ou uma coletividade, esse terceiro pode ser uma coletividade, e venha impor a vontade dele sobre os demais. E aqui, pessoal, não importa a vontade do indivíduo, o que importa é que esse normativo deve ser cumprido. Tá? Um exemplo aí que eu acho que ninguém paga com um sorriso no rosto, por exemplo, determinados impostos, mas aquilo foi imposto pelo poder público e você deve
cumprir aquilo ali. Por exemplo, o imposto de renda. Você concordando ou não, você com vontade ou não de cumprir aquilo ali, você vai ter que cumprir. Esse é o caráter heterônomo do direito. Uma terceira situação é a coercibilidade. O direito ele é coercível, isso é a possibilidade de invocar o uso da força, ou seja, nós vamos usar a força, tá, para que aquele sujeito seja obrigado a fazer. No nosso caso, para que o sujeito seja obrigado a fazer algo. No nosso caso, quem detém o monopólio da força é o Estado. Então, o uso da força depende do nosso Estado. Então, eu posso dizer que poder é o mesmo que força? Não exatamente, porque eu posso ter uma força que não seja legítima, por exemplo. Né? Existe uma diferença entre poder e força? Sim. O exercício do poder muitas vezes depende da força, mas às vezes ele não depende da força para que aconteça. Né? Vamos lá. Então vamos para o conceito de poder. Então poder, pessoal, eu posso dizer seguramente poder como um direito de deliberar, um direito de mandar, um direito de agir. Deriva, no nosso caso, da soberania do Brasil. Então, quem tem o poder legítimo para mandar, para determinar o país pelo fato de ser soberano. A soberania do país, inclusive, está na nossa Constituição Federal. Logo ali, no artigo 1º. O Foucault, ele dizia, ele tem um pensamento bem legal, que ele falava que o direito nasce do poder. Faz todo sentido. Porque se eu não tenho poder, como que eu vou ter um direito? Ele vai surgir de onde se ele não tem a possibilidade de coagir, a possibilidade de obrigar a ser cumprido, né? Então essa soberania é a possibilidade de você fazer a norma e, além disso, a possibilidade de você fazer cumprir essa norma, tá? E aí a gente falou na força. Então qual seria o conceito de força, pessoal? Força é poder, é energia. Eu posso dizer que a força é a capacidade de cumprir uma determinada tarefa. A força ela é um dos elementos do poder. Tá? Então o poder ele se forma tanto pela força quanto pela autoridade. A força ela é o elemento coativo do poder. O poder ele vai impor a sua vontade através da força. Ele precisa do uso da força, senão ele não vai conseguir se fazer cumprir, se fazer obedecer. Mas a gente tem que entender, pessoal, que quando eu falo em poder e força, eu estou falando no uso legítimo da força. Porque nem todo uso da força, pessoal, ela é legítima. Olha só, é legítimo, olha só. Um assaltante que aponta uma arma para alguém e ele assalta, ele rouba essa pessoa. Ele está usando da força, mas ele não tem legitimidade para o uso dessa força. Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos continuar?